E Luiz, E aí, Pedrinho, tudo bom, mano? certo, e você? Tô bem, graças a Deus. Que Tô bom. voltando pra casa agora, tu sabe como é que é o trânsito de Manaus, né? Calor, É isso mesmo. Vamos aguardar, o pessoal tá entrando aí. Tem muita gente que faz escolinha, né? Molecada aí de 13, 14 anos, que tem uhum. aula até às 20 horas. Então tem alguns que estão voltando para casa, outros já devem estar no caminho acompanhando, por isso que eu pedi pra gente começar um pouquinho mais tarde, para dar Beleza, oportunidade de mais gente acompanhar, beleza? você. Mas de qualquer maneira, meu irmão, queria agradecer, né, o teu tempo aí. A gente está tentando conversar já tem umas 2 semanas, né? E eu É. sei que devido aos jogos aí, devido ao campeonato, é lógico, né? Tu tem outras prioridades, mas de qualquer maneira eu agradeço, mano, esse tempo aí que você está tirando para conversar com a gente, porque tem muita gente que aqui ou não te conhece, ou tem gente nem tem gente que me perguntou assim, pô, mas esse cara morou em Manaus, ele morou, ele jogou aqui basquete com a gente e tudo, né? Então, assim, uma alegria muito grande te receber e aproveita aí para dar uma palavrinha para esse pessoal que está te escutando aí. Pô, Luiz, o primeiro prazer é meu, né? A gente tava desencontrando os horários, a gente teve viagem semana passada, tivemos treino, e aí, sabe como é? Tem vários trabalhos de regeneração também, então tava bem corrido, mas que bom que a gente conseguiu achar um tempinho aí para bater esse papo. Mas cara, eu comecei a jogar basquete aí em Manaus. Que Cheguei- da hora. Não sou de Manaus, eu sou de Brasília, mas meu pai, por trabalho, a gente acabou indo para Manaus. Então, dos meus 8 aos meus 15 anos, eu morei em Manaus. Foi uma época muito boa, muito legal. Fiz grandes amigos e tenho um carinho especial aí por essa terra. Show de bola, meu irmão. Inclusive, eu não sei se teu pai vai acompanhar, né, cara? Mas eu queria mandar um abraço para ele, porque teu pai é um dos caras assim que, pô, mais bacana que eu conheci. Sempre que eu ia lá no restaurante de vocês, era um cara super receptivo, tava lá pegando bandeja, né? Tipo assim, um cara super humilde, então assim, um cara fantástico, né? Quando você falar com ele, manda um abraço, porque é um cara que a gente tem muito respeito aqui na nossa cidade, que a gente sabe que é um cara muito, muito bacana. E, cara, eu queria te perguntar uma coisa, né? Na verdade, muita gente estava falando isso, cara, o que que você vai perguntar e tal e tudo mais. Mas eu queria que tu me falasse assim, como que começou o basquete na tua vida, né? Porque eu sei que você veio para Manaus cedo, 8 anos de idade, mas que, querendo ou não, a tua família já tinha uma história no basquete, né? Então, meio que você foi levado ali, assim como acontece com meus filhos hoje. Meus filhos jogam basquete por minha causa. Mas eu queria que você contasse um pouco desse teu início, como é que funcionou, aonde foi, quem foi teu professor. Pô, que legal, cara. É bem legal, né? Isso que você falou, minha família é uma família de basqueteiro, né? Meu pai, minha tia, e nunca teve nenhuma pressão assim pra mim. Eu que acabei sendo inserido no basquete naturalmente, né? Minha tia, a Maria Hernandes, ela trabalhava no Marta Falcão, né? Na época no colégio, Uhum. mas eu estudava no colégio La Salle. E ela tinha uma escolinha num condomínio, e aí eu nunca fui de basquete, assim, eu sempre gostava mais de futebol, de fazer outros esportes. E aí um dia ela me chamou para ir lá, para conhecer, para brincar. E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa, comecei a me divertir. E aí na hora que eu vi, eu peguei, me matriculei na escolinha do La Salle, lá com o professor Rezala. E aí começou minha jornada ali no basquete. Foi tudo aconteceu muito rápido. Já com Antes era muito brincadeira, né? Mas quando eu fiz 15 anos, o Mauro, que era o presidente da federação na época, Sim. ele me indicou para a seleção brasileira. E eu, com 15 anos de idade, eu fui para a seleção brasileira de base, representando Ô, o louco. jogador do Amazonas aí para uma convocação. Que louco, tá legal, cara. Então ali as coisas começaram a ficar mais sérias assim para mim. E foi muito legal, assim, minha tia, eu sou grato por essas pessoas terem passado na minha vida. Eu até
uma vez, quando eu jogava ainda pela equipe do Brasília, a gente foi fazer um jogo contra a equipe do Flamengo aí em Manaus. Eu E eu tive a assisti. oportunidade de rever algumas pessoas do basquete que eu tinha começado, que eu joguei junto. Foi muito legal rever essas pessoas, passar nas quadras que eu já tinha jogado. Foi uma experiência, uma lembrança bem legal para mim. Poxa, que bacana. Inclusive, a gente teve o meu professor, né? O professor Rezala também foi meu técnico. Ele é meu padrinho, né, de Crisma. Até hoje é muito meu amigo, sempre visito a casa dele. E ele tem um museu lá, cara, com as camisas praticamente de todos os times do La Salle da época que ele trabalhou, desde a década de 80. Ele tem as camisas, tem as medalhas, tem a súmula, ele tem coisa de súmula assim. Inclusive, Uhum. quando eu for lá da próxima vez, eu vou procurar uma súmula para saber se tu fazia muito ponto também. Vou procurar uma súmula, falar com ele. Rezala, me manda uma súmula do tempo que o Pedro jogava no La Salle, para saber se realmente o homem era bom. Pô, cara, mas que Ah, bacana essa história, é legal. E eu não sabia, Pedro, eu achava que você tinha ido para a seleção depois de estar no Brasília. Eu não sabia que você tinha ido indicado pelo Mauro, né, que na época era até o presidente da federação. Eu não sabia dessa história. Isso é uma coisa interessante da gente saber, porque mostra para a molecada que hoje está jogando aqui que é possível, né? Você tá no nosso estado, mas se destacar e de alguma maneira chegar a uma seleção de base. Hoje eles têm outra oportunidade que é o 3x3, né? A gente tem alguns atletas que estão se destacando no 3x3 também. E assim, eu queria que você para a gente poder compartilhar com essa galera, qual o caminho que você indicaria para esse moleque seguir? O moleque está aqui jogando, seja no La Salle, seja numa escolinha, seja numa escola pública, não sei, mas ele tem um sonho de jogar basquete. Mas a gente sabe que é um pouco mais difícil para nós aqui, não é barato sair de Manaus, não é, né? Você às vezes precisa de alguém que te indique, que te mostre o caminho. Mas se você fosse dar uma dica assim para alguém que quer seguir esse caminho, o que, que você diria para ele? Cara, vai por esse caminho aqui que para ti vai ser melhor. como você falou, Luiz, é complicado mesmo, assim, a parte de oportunidade. Na época que eu jogava aí, na categoria tinham quatro times, que era o La Sim, Salle, Dom Bosco, Raiz, e eu vou, falha a memória aqui, mas o time do professor Aranha. sim. Então, a gente sempre jogava contra essas equipes, assim, sabe? Depois eu vi que teve mais equipes que criaram, mas eram poucos jogos, poucas oportunidades, né? Então, lógico, eu sou muito grato ao Mauro por ele ter me indicado, por ele ter me colocado no cenário assim, porque as pessoas começaram a me enxergar, né? Porque eu tinha um destaque, né, aqui aí em Manaus. Eu Uhum. joguei campeonato brasileiro de base, né, contra outros estados. Isso também foi muito legal para mim, que me deu uma visibilidade, né? Mas é, é difícil, cara. Realmente é difícil, não é impossível. Se Sim. você, como Manaus, você tem poucas oportunidades, o meu conselho que eu posso dar para essa molecada é você estar pronto, né, na hora que você tiver uma oportunidade dessa. Você não pode ser pego de surpresa. Porque se você for pego de surpresa e você não estiver pronto e não aproveitar, as coisas passam, né? O basquete, quanto mais velho você vai ficando, o funil vai afunilando. Então, cada oportunidade é a oportunidade da sua vida. Se você realmente quer isso para você, você tem que batalhar muito, você tem que correr atrás dos seus sonhos. Você não pode, ninguém pode falar para você, você não vai conseguir. Isso daí não existe, cara. Isso não existe. Uhum. Você sabe da sua luta, você sabe do que você quer para sua vida, qual o futuro que você quer dar para sua família. Então, é você estar pronto, você estar preparado para momentos assim, né? E às vezes também tem coisas que a gente não entende, mas Deus colocou o Mauro para me indicar, e eu tava pronto. Eu Sim. cheguei nessa seleção sub-15, tinha mais 25 meninos lá comigo, todo mundo querendo, todo mundo de São Paulo, Rio, uma galera do Sul, e eu o único cara do norte do Brasil. Então, Entendi. lá como a último cara, mas cheguei lá, batalhei, cavei meu espaço, fui lá, estava firme, estava preparado, e na hora que a oportunidade estava ali, eu agarrei ela e
daqui da minha mão ninguém tira mais. Show de bola, mano. Que legal. E quando tu saiu daqui, os caras te chamavam de Manaus também, porque quando eu fui jogar em São Paulo, eu perdi meu nome virou Manaus. E até hoje o pessoal de São Paulo me encontra, é Manaus, 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 Manaus. E eu sou de Salvador, né? Então quando eu vim morar em Manaus, eu sou baiano. Então aqui o pessoal me chama de baiano, em São Paulo o pessoal me chama de Manaus. Mas uma coisa que eu achava interessante lá é que o pessoal te chamava pelo teu estado. Então tinha um moleque que jogava comigo que era da Paraíba, era o Paraíba, o Pernambuco era o Pernambuco, eu era o Manaus. Como é que você era conhecido quando chegou aí? Cara, não, pior que tinha mesmo, o pessoal chamava de Manaus, mas pra mim isso nunca foi um problema, sabe? Eu sempre tive muito orgulho da onde eu comecei, sabe? Para mim eu levava como um elogio mesmo, sem problema nenhum, respondia, levava na boa. Mas depois de um tempo, né, você vai ficando mais velho, mais convivência, né, com as pessoas. E aí acabou mudando. O pessoal começou a me chamar de Pedro, Pedrinho. Uhum. Então vai indo, entendeu? Vai do momento, vai do momento onde você tá, com as pessoas que você tá, mas sempre levava na boa, muito legal. Tenho muito orgulho. Época muito boa mesmo. Show de bola. E aí, cara, eu lembro assim, eu acompanhei um pouco da tua carreira e eu lembro de você no Brasília, lembro de você no Botafogo, né? Você chegou a jogar no Botafogo um tempo, se eu não me engano. E agora você está aí no Caxias do Sul. E você pegou um momento que, na minha visão, a NBB ela está em crescimento, né? Você percebe que os times estão se organizando. Eu vejo, por exemplo, o All-Star, eu fico, cara, porque eu sou do. Eu joguei até mais ou menos ali em São Paulo em 2008. Né? Em 2009 eu volto para Manaus, eu segui minha vida trabalhando e tudo mais. Mas é justamente quando começa a NBB. Né? Então você já pega esse momento de transição onde a gente vem dos anos 2000, onde nem existia Liga Nacional praticamente, para uma NBB, e você consegue, né, se firmar, se destacar. Né? E eu queria que você contasse um pouco como é que foram esses momentos nesse time, né? Primeiramente no Brasília, que é a tua cidade, depois aí você viajando, indo para um lugar, indo para o outro, mas sempre representando muito bem o esporte, né? Sim. Então, o time de Brasília, quando eu fui para Brasília a primeira vez, com 15, 16 anos, isso era uma escolinha assim de basquete, né? Mas que já faziam muitas viagens assim para jogar vários campeonatos durante o ano, né? Em vários estados. E esse time do Botafogo era um time de Botafogo, só que Botafogo de Brasília, não era do Rio de Janeiro. Sim. Participei também, mas eles eram mais para jogar LDB, para jogar campeonatos mais regionais também, né? Nessa viagem. Mas as coisas começaram a ficar sérias. Eu fui para a seleção de categoria de base e nessa seleção eu acabei tendo um destaque, acabei indo parar em Franca, interior de São Paulo, e aí fiquei dos meus 17 até meus 21 anos lá, em categoria de base, jogando a LDB, né, que é o campeonato de formação de atletas aí que a molecada acompanha o time do NBB. Então eu já comecei a ser inserido ali, né? Já estava desde novo, desde os meus 17, 18 anos, eu já estava inserido numa equipe profissional. Não tinha minutos de quadra, mas na parte de jogo, né? Mas eu estava lá treinando, estava do lado de atletas de seleção brasileira, seleção argentina, americanos, sabe? Então já comecei a ver o basquete com outros olhos, né? Uma parada mais profissional, né? E Entendi. aí, com 21 anos, depois que eu estava em Brasília, apareceu uma situação para eu vir para Caxias do Sul, a primeira vez, em 2017 para 2018, que ali eu sou muito grato também ao técnico que hoje ainda é o técnico Rodrigo Barbosa e o Léo Figueiró, que foram caras que me trouxeram e apostaram no moleque de 21 anos, né, que não tinha tido tanta oportunidade em Franca, por Franca ser uma equipe muito grande, né, no cenário Sim. nacional. O Caxias ele dá muito espaço para jogadores que estão começando a sua carreira, e só que você tem que batalhar e você tem que mostrar que você é capaz, né? Não é simples assim. Então,
Eu comecei ali a minha carreira, realmente a minha carreira profissional de verdade, onde eu Entendi. tive minutos de importante, fui titular da equipe, com 21 anos, treinei muito, batalhei muito para isso, e é ali que eu comecei a me mostrar mesmo no cenário profissional do basquete. Entendi. Algumas lesões na minha carreira que atrasaram esse processo para mim, mas eu nunca desisti porque eu sempre me vi capacitado e pronto para continuar jogando basquete. Né? Sempre quando eu voltava a jogar, eu sempre voltava num nível legal, um nível bom. Eu sempre me dediquei muito, sempre confiei muito no meu trabalho. Então eu sabia o que eu podia fazer e o que eu posso fazer. Então, Show. depois disso, depois de Caxias, eu tive uma temporada muito boa. Só que infelizmente a equipe do Caxias ela se afastou do NBB por 2 temporadas. E aí eu fui contratado de novo pela equipe do Brasília. Entendi. E aí passei 2 temporadas na equipe do Brasília, foram temporadas muito boas. Acabei tendo algumas lesões também que me prejudicaram um pouco. Mas depois disso, a equipe do Caxias voltou para o NBB. E eu estava em busca de mais espaço, eu estava pronto, me sentia muito pronto para desempenhar o basquete que eu sei jogar. Então, eu estava precisando de mais minutos de quadra, de mais visibilidade. Então, eu voltei para a equipe do Caxias e já estou aqui na minha terceira temporada seguida aqui com a equipe do Caxias do Sul. A gente está fazendo um trabalho excelente. A gente, todos esses anos que eu joguei aqui, a gente conseguiu ir para playoff de NBB. Eu consegui ter um destaque legal coletivamente, individualmente. As coisas começaram a acontecer para mim. E hoje eu estou numa temporada muito importante para mim, uma temporada de afirmação, de crescimento, de realmente me colocar num cenário que eu estou pronto para assumir. Show. Eu lembro de uma lesão que você teve, se eu não me engano, foi no joelho. Acho que você estava em Franca na época, né? Que você teve a lesão, acho que ligamento, né? E tudo. E eu sei que quanto é difícil a gente voltar desse tipo de lesão, porque parece que o nosso corpo não é mais o mesmo, né? Até você conseguir retomar a confiança, né? Aquela coisa do saber que você pode fazer e o seu corpo responder, demora um tempo. Então, mano, parabéns mesmo por esse retorno aí, porque a gente sabe que não é fácil. E a gente saiba que a gente também está aqui torcendo e orando por você sempre que a gente pode, porque para nós aqui do norte, aqui de Manaus, né, é alguém nosso que está vencendo. Né? Inclusive, esse ano você completou 100 jogos, né, pelo Caxias, foi homenageado. Então, pô, isso aí com certeza deve ser uma coisa muito gratificante, né, para você. Né? Mostra todo o seu empenho, dedicação e o reconhecimento do time. Né? Eu tenho certeza que ninguém ficaria num time na NBB, na principal liga de basquetebol do nosso país, se ele realmente não tivesse dando um retorno para o time. E aí eu queria te perguntar justamente com relação a esse momento em Caxias, né? A gente sabe que o Sul tem um basquete forte, e eu já cheguei a enfrentar alguns times do Sul algumas vezes, então a gente sempre tinha aqueles embates, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e eu queria saber como é que foi para você essa adaptação ao Sul, porque eu percebo você muito tranquilo, muito, não teve essa diferença assim para parece que você está muito adaptado, né, ao lugar, à cidade. Como é que foi essa adaptação para você? Porque falando da gente aqui do norte, né, eu tenho certeza que isso aconteceu com você. O cara sai daqui, ele pega o friozinho de 20 graus, o cara já sente demais, meu irmão. Tu imagina estar aí em Caxias do Sul. Me fala como é que foi essa adaptação tua. Vou te falar que foi difícil no início, foi difícil mesmo, muito gelado aqui. Aqui chega, já teve. Eu, graças a Deus, eu não peguei, sempre foi em pré-temporada, mas aqui neva, tem uma época do ano que neva aqui em Caxias do Sul. Então foi complicado. A gente treina e cheio de roupa por baixo, a mão assim, aquela mão gelada para segurar a bola é difícil, aquela dor, né? Mas, Uhum. mas foi tranquilo, o pessoal aqui ele é muito receptivo. O clube é um clube, ele é um clube bem família, sabe? É um clube
que são várias pessoas juntas, assim, que são participativos, gostam do basquete, são apoiadores do basquete. Então eles fazem esse trabalho ir para frente mesmo, sabe? Me sinto bem acolhido aqui desde o primeiro momento, sabe? O pessoal sempre me tratou super bem. Eles dão uma condição para nós atletas aqui muito boa, de moradia, comida, sabe? Então você só tem que se preocupar realmente em jogar basquete aqui. Então, isso facilitou muito a minha adaptação aqui, porque eu não tinha que me preocupar com nada. A única coisa que eu tinha que me preocupar é ir para a quadra, treinar e representar a equipe. Fiquei muito com a homenagem que eles fizeram para mim de 100 jogos no NBB. É uma marca de muita expressão assim para mim, porque você ter uma identidade com um clube é muito legal, sabe? As pessoas, hoje em dia, você já anda na rua, as pessoas já te conhecem, já te reconhecem, sabe? É um carinho bem grande, principalmente das crianças que estão acompanhando mais ainda o basquete, estão indo no ginásio. Eu cheguei no início do meu primeiro ano aqui, a gente colocava, 400, 500 pessoas assim no ginásio. Depois começou a aumentar um pouquinho no final dessa temporada para 1.000 pessoas, que era a capacidade máxima do ginásio que a gente jogava, sabe? E Pô, que hoje legal, cara. Uhum. está crescendo tanto que hoje a gente já joga. Essa é a segunda temporada que a gente está jogando no ginásio do SESI, que é um ginásio que cabe 5.000 pessoas. A gente já está conseguindo colocar uma média de público ali entre 1.600 e 1.800 pessoas por jogo. E em horários marcados, assim, 8 horas da noite, numa quarta-feira, por exemplo, com um frio de 12, 13 graus aqui. E a galera faz barulho, faz o ginásio ficar quente. Então, isso faz com que você se adapte mais fácil, sabe? O carinho Uhum. é espetacular, são coisas que eu senti em poucos lugares. Você pensar, pô, você já deve ter sentido isso em Franca e tal. Cara, beleza, você tem essa situação em outros clubes, mas aqui é uma coisa especial, sabe? Eu tenho um carinho Entendi. enorme, gratidão enorme também por eles terem me dado essa oportunidade e confiarem no meu trabalho, porque a gente tem muito para fazer ainda, muito para crescer. Essa temporada vai ser muito vitoriosa para a gente, se Deus quiser. Top. E a gente vai estar aqui torcendo por você, mesmo. Pode ter certeza. Inclusive, eu queria agradecer o perfil do Caxias que curtiu aí a nossa postagem, né? Então, para a gente também é bem importante. A gente vem crescendo no basquete aqui também. Eu não estava envolvido com basquete além de jogar, mas assim, Deus tocou no meu coração que eu tinha que realmente devolver para o basquete um pouquinho do que ele me deu, porque tudo que eu tenho na vida, né? Se eu fosse parar para falar tudo que o basquete fez por mim, acho que eu não acabava hoje. Então, é um momento que eu estou buscando retribuir de alguma maneira, né? A gente tem um time, a gente vai montar a escolinha, a gente está indo atrás também de formar um time sub-20 para o ano que vem, né? Então, a gente está procurando desenvolver o basquete aqui e pode ter certeza que essa conversa aqui ela faz muita diferença, não só para quem está assistindo, mas para mim também, né? Porque a gente vê que é possível, vê que é uma alegria enorme que a gente é como se a gente compartilhasse, entendeu? Desse Uhum. teu sentimento de realização, tudo, é como se a gente fizesse parte, mesmo que um pouquinho. Então, isso aí é extremamente importante para o nosso basquete aqui. Queria aproveitar também para agradecer aos patrocinadores do time, FM Albuquerque Engenharia, né, através do Felipe, está aí assistindo, sempre ajudando a gente. Também a ATM Albuquerque Corretora de Seguros. São os patrocinadores do nosso time, é o que fazem a gente conseguir caminhar. Então agradeço de coração aí o Thiago, o Felipe, por tudo que vocês têm feito pelo nosso basquete. E Pedro, eu queria te perguntar uma coisa, cara, porque assim, você é novo, né? Você tá o quê? Com 26 27. anos, 25, 27, né? Então pronto, daqui a 3 anos eu vou te chamar para jogar o Master aqui pelo Amazonas, tá? Você joga no meu time 30, por favor. Mas assim, cara, tu é jovem, então assim, quais são suas expectativas para o futuro? Você ainda tem aquele sonho de repente jogar em um outro país ou de representar a nossa seleção, né? O que que você ainda tem, o que que você ainda almeja, né? Títulos, o que que tem no teu coração que você fala assim, cara, eu quero correr atrás disso aqui, é um objetivo meu.
Então, Luiz, como eu te falei, né, cara, eu tive algumas lesões na minha carreira, algumas cirurgias, assim, que isso acabou atrasando um pouquinho minha evolução, né? Então, assim, hoje com 27 anos, se nada tivesse dado errado, assim, as coisas de lesão, eu acho que nessa idade já estaria num estágio um pouco mais à frente. Mas as coisas acontecem, a gente tem coisas que a gente não sabe o porquê, mas a gente tem que aprender e amadurecer com isso. Então, hoje, com 27 anos, eu tenho meus sonhos ainda. O atleta é movido de objetivos, de sonhos. E eu, sim, tenho o meu sonho de representar meu país, de quem sabe jogar fora do Brasil. Então, eu treino para isso. Eu me sinto numa constante evolução, sempre querendo melhorar, sempre com muita fome de bola, de querer evoluir, de querer ser mais importante, de ter mais protagonismo. Então, o atleta, se ele não tiver isso, se ele não tiver aquele frio na barriga para você ir lá jogar um basquete, se ele não tiver essa motivação, eu acho que você está meio que perdendo seu tempo, sabe? Você tá ali só seu corpo, mas se você não tiver de corpo e alma, de cabeça no negócio mesmo, na sua profissão, você, sabe, você está perdendo seu tempo mesmo, sabe? Então, tudo que eu Uhum. faço, coloco 100% do que eu estou fazendo, porque eu almejo coisas grandes, eu quero um futuro melhor para mim, sabe? Com eu jogando bem, as coisas acontecem melhor financeiramente para mim. Então, você tem objetivos e eu tenho meus objetivos. E a seleção Sim. brasileira é uma delas. Eu me sinto novo ainda, 27 anos, eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Eu vejo que eu ainda tenho um teto grande para subir, para alcançar. Então eu tô preparado, sempre buscando o meu melhor. E quem sabe um dia, se Deus quiser, eu consiga representar a seleção brasileira mais uma vez. Agora como Top, profissional. mano. Top, mano. Que bom ouvir isso de você. Né? A gente fala, a gente está sempre torcendo aqui e ó, o Luciano tá falando aqui que ele já deu muito toco em ti. Eu acho que é mentira. Esse cara é meu amigo. Ele é mais velho que eu. Ele fala que quando eu era criança ele me dava toco. Eu não lembro disso, não, Luciano. Tá de sacanagem. Mas é a turma, meu irmão. A galera te conhece aí, gosta de você e te acompanha. Inclusive, nosso patrocinador Thiago vai te mandar uma camisa do time. Depois você me passa aí pelo WhatsApp e tal, para Que legal, você usar aí e que levar legal o nosso time para também para os ver quatro cantos desse país. para eu mandar uma camiseta daqui do Caxias aí para vocês também, para Top, vocês. meu irmão. Vamos trocar umas camisetas aí. Show de bola. E Pedrinho, cara, a gente tem uma geração que ela está representando muito bem o nosso esporte, né? A gente tem o Vitinho, tá jogando aí em Santa Catarina, jogou pelo Flamengo Blumenau, acabou de ser campeão 3x3 brasileiro, né, pelo time de Santa Catarina. Filho do Paiva, que inclusive está aí assistindo, também conhecido como Manaus. E a gente também teve esse ano ainda uma equipe aqui do Amazonas que foi vice-campeã de uma etapa do 3x3 em Salvador. E a gente vê que o 3x3 ele tem essa condição por ser mais barato, por você não ter que montar um time para viajar o Brasil todo, você viaja as etapas que são possíveis, né? Uhum. E eu percebo que isso tem ajudado muito o basquete a se difundir cada vez mais e dar oportunidade também para alguns atletas que de repente não conseguiram alcançar o nível de jogar o basquete profissional, mas de continuar atuando, né? Inclusive, galera, quem está assistindo aí, na semana que vem a gente vai conversar com o Luca Carvalho. O Luca Carvalho é técnico da seleção brasileira 3x3. Estava agora lá na Flórida, né? A gente teve medalha de prata no feminino, medalha de bronze no feminino na America Cup. A gente vai estar conversando com o técnico da seleção brasileira. Fomos companheiros de time lá em São Paulo, jogando pelo Palmeiras. Então fiquem atentos aí, porque tem coisa boa também para a gente falar. Mas voltando ao assunto, Pedrinho, como é que você está vendo esse crescimento do 3 contra 3? Se tem sido aí no Sul, você tem percebido também uma movimentação nesse sentido? E o que, que você entende desse esporte para o futuro do basquetebol de forma geral? Cara, eu acho muito positivo, né? Eu acho que é um esporte que daqui a pouco vai estar nas Olimpíadas, na minha opinião. Eu acho que é um esporte
que ele tem muita cara do basquete, mas ele é diferente do 5 contra 5, né? É um esporte muito mais rápido, esporte que você tem que estar pronto o tempo inteiro, mas com certeza você tem muito um contra um, mas você tem a tática também que você precisa utilizar, né? Eu vejo aí que o Brasil acompanha um pouco do... que tinha alguns jogadores que jogavam o NBB que fizeram parte da seleção brasileira 3x3. Então eu acho que quanto mais portas se abrirem, melhor para o nosso basquete, né? Eu acho que isso é muito legal, esse esporte. Eu já joguei um pouquinho assim, mas nada só para brincar, para conhecer mesmo. Então eu cansei muito mais do que jogar um 5 contra, porque é muito É rápido. verdade. Você faz uma cesta, você não tem tempo para comemorar, você não tem tempo para nada, você já tem que sair e defender de novo. Se você vacilar, o cara já está abrindo ali para chutar ali rapidinho. Então, é um esporte muito que eu vejo um crescimento e daqui a pouco a gente vai ver vários jogadores aí de, de outros do NBB assim, migrando para esse esporte do 3x3. Aqui no sul, cara, tem sim o 3 contra 3 também. O pessoal tá curtindo bastante esse tipo de modalidade, né? Eu vejo que alguns atletas do sul também, né, aqui que participam, né, como você falou aí, Sim. seleção brasileira. Então, eu acho que é muito legal. Como eu falei, quanto mais portas se abrirem, melhor para o nosso basquete, mais oportunidade para todo mundo. Porque, como eu te falei, o funil ele sempre vai afunilando. Então, quanto mais a gente colocar mais atletas para jogar, melhor ainda. Show de bola. É verdade. Concordo com você. Né? Galera, quem quiser fazer pergunta, escreve aí uma pergunta que a gente já está caminhando para o final. Ele tem que descansar, ele é um atleta, tem que dormir mais do que todos nós juntos para recuperar. E Pedro, Verdade. assim, cara, a gente até conversou por mensagem, né? E Manaus hoje é uma cidade que a gente percebe o crescimento do basquete, né? A gente, se você entrar, por exemplo, no YouTube da FEBAN, então os jogos já estão começando a ser transmitidos, você tem atletas representando o estado fora, né, em competições, seja 3 contra 3, seja jogando em outros times. Mas a gente sempre fica com aquela coisa, cara, quando que a gente vai ter um time profissional? Quando que a gente vai ter um time na NBB? Né? Porque a gente tem aí um PIB per capita altíssimo. A gente sabe que Manaus é uma cidade próspera, né? Tem todas as indústrias aqui instaladas e a Uhum. gente sempre parece que fica faltando essa questão da organização e tudo mais. Como que você enxerga Manaus assim com esse potencial esportivo, né? De ser um mercado novo para a NBB, né? De abrir uma nova região, que a gente sabe que a gente não tem hoje um time profissional na região norte disputando a NBB, apesar daqui nós temos basquete, nós temos público. Como que você enxerga Manaus e no futuro, se você vê essa possibilidade de nós termos um time da NBB representando aí a nossa cidade? Cara, eu vejo sim. Como você falou, Manaus tem uma estrutura, muitas empresas aí que com certeza conseguiriam fazer um time de basquete aí. O Norte está pedindo um time de basquete no NBB. Se eu não me engano, é a única região do nosso país que ainda não tem um time no NBB. Então, eu acho que a gente precisa se mobilizar empresários aí da região para a gente conseguir montar um time, porque, como eu te falei, quando eu fui jogar aí com Brasília e Flamengo, eu jogando pelo time do Brasília, você viu, Luiz, como estava o ginásio. Sim. O ginásio estava abarrotado, cara, estava lotado, foi muito legal. Eu esqueci o nome da arena que fica do lado Amadeu Teixeira, do Amadeu Teixeira. É um ginásio gigantesco, né? tem várias modalidades ali. Então ali cabe um ginásio de basquete também. Então ia ser sensacional ter um time de basquete no norte do país, né? E vindo de Manaus, então ainda, Uhum. sou suspeito para falar, mas a minha preferência é porque se fosse em Manaus, com certeza, né? Mas se Deus quiser, um dia a gente
vai conseguir se mobilizar, vai conseguir juntar forças aí para a gente conseguir montar um time aí no norte do país. Top. Inclusive o Vitinho que eu falei, o Carlos Vitor, tá aí tá assistindo, botou aí, ó, tá na hora de montar, já tô doido para voltar para casa. Ah, é. Vitinho, vou fazer a ponte vocês aí, viu? Você, o Pedrinho também, para vocês se encontrarem aí pelo Sul. De repente você consegue uma vaga lá no Caxias do Sul. Já tô fazendo a ponte aqui. O moleque joga muito, Pedro. Vou te mandar os vídeos dele. O moleque arrebenta 2 metros, 20 anos. Pô, Tá arrebentando. Acabou de ser campeão brasileiro 3x3, sub-23. Tá voando o moleque, menino. o pessoal aqui sempre procura uns moleque novos, assim, né? Como eu te falei, você tem a LDB, que vai até 22 anos. Isso te dá mais oportunidade para molecada querer jogar basquete. Você tem até 22 anos para conseguir se tornar um profissional, né? Então, Isso. eu acho que passa para mim que eu vou já mostrar aqui pro técnico aqui do Sub-22 que a próxima LDB já começa daqui a pouco, daqui uns 6 meses já tem de novo. Ele jogou a LDB pelo Blumenau. O Blumenau fez uma parceria com o Flamengo, se eu não me engano, esse ano, Sim. né? Inclusive ele ganhou do Caxias. Ó, Não sei. é, Tá ganhado, moleque, tá ganhado. Tentei trazer ele para jogar as finais aqui do Campeonato Amazonense no meu time, mas acho que ele não vai chegar a tempo, não. O pessoal já tava reclamando. Pô, meu irmão, você também só quer jogar na panela? Eu, claro, tem que jogar na panela, né? É, pô. Inclusive, a próxima oportunidade, cara, que você vier a Manaus, não esqueça de falar com a gente para a gente se encontrar, bater uma bola, né? A gente tem várias escolinhas aqui que estão começando, que esse é um movimento que eu acho muito interessante. Nosso basquete aqui sempre foi ligado à escola, né? Como você estava comentando, era o La Salle, o Dom Bosco, o Adalberto Vale, o Marta Falcão, teve um tempo também que tinha time. Hoje em dia tem se difundido um pouco mais, a gente tem escolinhas sendo montadas, né? As escolas continuam também, mas isso fez com que o basquete se ampliasse, né? Pra gente perceber, a gente começou a perceber, Pedro, que não precisa nem de professor para a coisa acontecer. Os moleques assistem o basquete na televisão, alguém que joga basquete perto deles, eles se interessam. Se você tiver uma bola e um aro numa praça, pode ter certeza, em 5 minutos vai aparecer ali 6, 7 para estar arremessando ali com você. Né? E isso é o poder que o nosso esporte tem, né, cara, de fazer as pessoas se encantarem, quererem participar. E a gente tem que aproveitar isso para fortalecer ainda mais o nosso basquetebol aqui. Olha com o Igor certeza. mandando mensagem. Quando eu for a Manaus de novo, pode ter certeza, vamos conversar, vamos lá, para dar uma palavrinha também com a molecada. É sempre legal passar o conhecimento e trocar, né, um pouquinho, sempre como você falou, dar o que a gente já recebeu muito aí por esse esporte. Vai ser um prazer enorme de chegar aí e poder bater uma bolinha com vocês, fazer uma resenha, né? A galera Então, já vai patrocinar o churrasco, tá lendo aí, né? Já vou patrocinar o churrasco. isso aí, vamos cobrar, hein, Luiz? Vamos cobrar. É isso mesmo. Olha, um beijo para minha filha. Minha filha, 8 anos, está assistindo, mandando mensagem aqui. Beijo, filha. Maria Fernanda, te amo. Ai, ai. Pedrinho, pra gente finalizar, mano, eu queria que você desse uma palavra, né? Que você fica livre aí para você falar com o pessoal que te segue, o pessoal que gosta de você. Eu percebi que tem muita gente aí do Sul também, gente de Franca dizendo que tava com saudade de você, né? Então, aproveita aí, tá liberado o tempo para você falar com essas pessoas. Pô, Luiz, primeiro, obrigado por me dar essa oportunidade aí de bater um papo aí com vocês. Foi muito legal. Acho que isso é muito bom pro crescimento do projeto, pro crescimento do basquete no estado. Então, era a mensagem que eu tenho para dar para esse pessoal aí. Tomara que tenha que as crianças estejam assistindo. É para você, velho, batalhar, correr atrás dos seus sonhos. Eu sei que tem dificuldade, que não é fácil, que você vem de algumas situações complicadas, que você não tem oportunidade,
Mas se você realmente quer isso, se você realmente quer virar jogador, se você quer crescer, você se dedica, você entra de cabeça naquilo. Isso eu estou falando para o basquete, mas serve para a sua vida. Se você quer mesmo isso, mergulha de corpo e alma no que você quer, porque vale a pena, é recompensador demais. Na hora que as coisas começam a acontecer, é muito bom a sensação. É difícil, não é fácil, mas vale a pena, vale a pena. Eu tenho muita dor, eu tenho minhas lutas, eu tenho minhas dificuldades aqui, mas eu viveria tudo de novo. Isso tudo serviu para eu amadurecer, para eu crescer como jogador profissional e principalmente como pessoas. Conheci muitas pessoas que me ajudaram muito, tenho muita gratidão, de verdade. Então, eu só tenho a agradecer aí a oportunidade de bater uma palavrinha aí com vocês. Espero que todo mundo tenha gostado. Espero que eu tenha passado um pouquinho aí da minha carreira, da minha vida, um pouquinho da minha experiência. E em breve a gente possa bater esse papo aí ao vivo aí, frente a frente, e bater aquela bolinha lá. Show de bola. Pedro Mendonça, senhores, muito obrigado, meu irmão. Valeu por esse papo, foi fantástico. Sigam aí a página do time, também o nosso canal no YouTube. Vai ter outras entrevistas top aí para a gente trocar ideia e falar um pouco do esporte que a gente ama. No mais, Pedrinho, Deus abençoe você, meu querido. A gente vai estar torcendo por você. Você está nas nossas orações. E pode ter certeza que todo Manauara tem um time de basquete aqui, que é o time do Caxias do Sul. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe e boa noite para você. Junto, fica com Deus também. Muito obrigado aí pela oportunidade. E Manaus vai crescer. Daqui a pouco a gente vai estar no NBB juntos, se Deus quiser. Show de bola. Valeu, FM Albuquerque Engenharia. Valeu, TMA Albuquerque Corretora de Seguros, por auxiliar o nosso time aí. Tchau, Pedrão. Deus abençoe, mano. Um abraço. Valeu, Luiz. Abraço.